e é uma continuação do Egito Antigo, certo? Eu dividi o capítulo em duas partes, então nós já tivemos a aula da primeira parte e agora nós vamos ter a aula da segunda parte, certo? Nessa segunda parte, ainda dentro do capítulo do Egito Antigo, nós temos o Médio Império. Lembra que nós passamos por duas fases? Nós tivemos a fase pré-dinástica, depois nós tivemos a fase dinástica e agora nós temos a fase do Médio Império, certo? Então, o Médio Império, ele foi marcado por diversos conflitos sociais. Esses conflitos sociais, eles eram entre os faraós e os nomarcas. E a maioria desses conflitos eram por causa da disputa política. Esses conflitos, eles geraram a decadência do Médio Império, certo? Também foi o que causou a decadência lá na fase do período pré-dinástico até a fase do período dinástico. Então, aqui é outra época, é o Médio Império, porém os problemas ainda são os mesmos. Então, os conflitos entre faraós e nomarcas fizeram a decadência desse Médio Império, certo? Porém, a disputa faraônica, ela ganhou em disparada, porque os faraós, eles tinham muito poder. Esse poder, ele tinha um poder político e um poder administrativo. Então, eles concentravam vários poderes e é claro que eles venceram os nomarcas assim em disparada. Os nomarcas não eram para os faraós, certo? Então, eles resolviam entre si onde eles iam colocar a capital do Egito. E essa escolha era realizada sempre onde eles aproveitariam muito melhor o terreno, a água do rio Nilo e a convivência com outras tribos para ganhar mais, tanto em recurso quanto também em comércio, ou seja, juntar riquezas. Então, a primeira foi lá em Tebas e a segunda foi lá em Amenemhat I, certo? Então, essas duas capitais, elas foram escolhidas por ser pontos estratégicos para a melhoria de vida dos faraós, certo? Então, olha só, aqui desse lado nós temos o que foi que eles fizeram para poder recuperar, voltar aos seus trabalhos normais, certo? Lembra que aqui eles tinham conflitos, os faraós venceram. Com isso, teve muita destruição, porque eles brigavam, iam realmente às vias de fato. E aí, eles precisavam recuperar aquilo que eles tinham perdido. Uma das coisas foi a recuperação das terras. Como eles perdiam tempo ali brigando e em conflitos, eles esqueceram as terras. Então, o primeiro passo que eles tiveram que fazer foi recuperar as terras, porque era disso que eles tinham a maior concentração das riquezas. Depois foi o aumento da irrigação, aproveitando sempre as águas do rio Nilo e, consequentemente, o fortalecimento do comércio. Se eles tinham muito mais produtos para vender e para trocar, com certeza eles iam receber muito mais riquezas em troca dos produtos. Com isso, eles mais uma vez enriqueceram, fizeram a formação dos estados e permitiram a acessibilidade, porque coisas como, por exemplo, a arte, só os faraós tinham acesso. Mas nesse período aqui, eles decidiram oferecer para todas as pessoas. Aí começou o segundo período do Médio Império. Esse segundo período, ele foi marcado novamente pelo enfraquecimento, porque os Hicsos, eles resolveram atacar o Egito de novo. Lembra que os
eles conseguiram combater o exército asiático que compunha os Hyksos, e os Hyksos voltaram para suas casas, fizeram uma nova estratégia de ataque e invadiram de novo. Com essa invasão, sim, eles tiveram sucesso, porque eles possuíam uma cavalaria extremamente equipada e com muita quantidade, tanto de pessoas quanto de cavalos, literalmente falando, e máquinas de guerra muito mais evoluídas, né? Já que eles perceberam que os egípcios eram criaturas muito evoluídas, então eles decidiram fazer coisas mais evoluídas ainda. Então eles se dedicaram muito para poder fazer essa nova invasão, tá? Então olha só aqui que eu botei. A mesma coisa que aconteceu lá atrás, no período pré-dinástico, aconteceu aqui de novo, tá certo? Os Hyksos eram insistentes. Então, deu início ao novo Império Egípcio, certo? Vamos lá ver o que aconteceu nesse novo período. Ele foi marcado pela expulsão dos Hyksos. Veja só, mais uma vez, apesar deles conseguirem invadir, eles fizeram uma destruição tremenda na região, só que os egípcios, mais uma vez, conseguiram expulsá-los. Então, o novo império foi marcado pela expulsão deles, dos Hyksos, pela expansão de territórios. Então, lá no começo eles já tinham conseguido expandir e dominar territórios como a Núbia e a Fenícia, então aqui eles se fortificaram ainda mais. O aumento da produção, porque eles tiveram que refazer tudo de novo, tudo que foi destruído lá na invasão dos Hyksos, porque como eles brigavam realmente com guerra, o território ficava destruído. Então eles tiveram que refazer. Então, eles, com isso, eles teve um aumento da produção agrícola, mais uma vez, consequentemente, crescimento econômico e comércio. Então, eles tinham o comércio muito fortemente na região. Como eles produziam muito e eles eram muito influentes, eles eram muito poderosos, então o comércio era praticamente todo deles. Além disso, eles também roubavam tanto o comércio como as riquezas de regiões vizinhas. Então, além de tudo que eles faziam, eles ainda roubavam os outros para poder possuir mais riqueza, certo? Lembrando, mais uma vez, que tudo isso foi ocasionado e liderado sempre pelos faraós, tá? Então, nós temos aqui as divergências que marcaram o fim desse período, a decadência dele, que foi os conflitos entre os faraós e entre os sacerdotes. Os sacerdotes, eles eram membros da igreja, então os faraós começaram a brigar com os sacerdotes e vice-versa. Então, ocasionando o declínio. O Egito, mais uma vez, ele foi dividido entre Alto e Baixo Egito. Então, eles se dividiram. Com a decadência, eles se dividiram. E aí, eles foram invadidos pelos assírios, que são povos de outras regiões que não eram os Hyksos. Aí, essa invasão realmente fez com que os assírios dominassem todo o Egito. Por quê? Eles já vinham aqui das brigas políticas, eles já vinham dos conflitos, das divergências. Então, os assírios foram estrategicamente inteligentes, porque eles aproveitaram um momento de fraqueza do Estado egípcio em geral, de forma geral, para poder atacar. E eles conseguiram realmente dominar as terras egípcias. Agora, nós temos a estrutura social do Estado egípcio. Veja só, nós temos aqui a figura de uma pirâmide, que era a forma social da qual eles tinham poder. Então, no
dominava toda a região, e todos os outros deveriam obedecer a ele. Depois nós temos os sacerdotes. Os sacerdotes eram os chefes da igreja, e eles também tinham bastante poder, né? Olha só, eles estão logo abaixo dos faraós. Mesmo assim, os sacerdotes, eles ainda eram submissos. Depois nós temos os soldados, eram grupos de pessoas que também tinham poder. Os escribas, que eram os escritores e os responsáveis pela cobrança dos impostos. Depois nós temos os artesãos. Depois nós temos os camponeses, que eram as pessoas que trabalhavam nas produções agrícolas. E por fim, os escravos. Escravos eram o pessoal que era escravizado para trabalhar na casa dos faraós, dos sacerdotes, dos soldados e também nas produções agrícolas, certo? Vejam só, a religião egípcia, ela era baseada no politeísmo. Então ela era uma religião politeísta, porque eles acreditavam em vários deuses. Eles não acreditavam em um Deus só. E também a religião, ela se baseava no antroposomorfismo, certo? Era o quê? Eram as pessoas que acreditavam que a figura do ser humano, ela poderia ser considerada híbrida. Então, poderia ser metade humano e metade animal. Então, eles acreditavam nesses dois fundamentos religiosos, tá? E a cultura, ela era baseada na religião, na economia e no poder, com certeza, do faraó, o poder faraônico. Essa cultura, ela também era baseada nas figuras iconográficas, nas iconografias, que eram os desenhos que eles deixavam nas paredes, nas rochas. Veja que a figura não é propaganda, mas a figura do amigo de milho, que tem naquela caixinha amarela da maisena, é uma figura egípcia caracterizada como uma